Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Pode Perguntar, né? Aquele evento que a gente faz para as pessoas que têm curiosidades sobre espiritismo, sobre a vida no mundo espiritual, sobre mediunidade, e que não conseguem, no dia a dia, nos trabalhos normais, fazerem perguntas para a gente. Às vezes não tem tempo, ou às vezes a pessoa tem vergonha. E aqui a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de bate-papo, né? A gente tem a nossa caixinha de perguntas, onde as pessoas vão depositando ao longo do tempo, ao longo das semanas, e nós vamos tentando aqui responder da forma que a gente puder contribuir, né? Querem falar alguma coisa? Só faz uma oração de abertura. A Cláudia vai fazer a oração de abertura pra gente. Gente, estou toda bonitinha hoje aqui, tá de touquinha, porque além do nosso Pode Perguntar, estamos tendo a nossa comidinhas, um cachorro quente delicioso de sobremesa, mousse de limão e de maracujá. Quem não está presente, ainda tem oportunidade, vocês não vão se arrepender. Saímos daqui alimentados espiritualmente e também fisicamente. Então vamos fazer a nossa oração. 17 horas a porta está fechando. 17 horas e encerrou. Né? E aí o próximo... ficarão só na vontade. Pai amado, Mestre Jesus, amigos queridos, estamos aqui mais uma vez reunidos para que possamos termos cada vez mais entendimento, compreensão e a certeza que essa doutrina que nos consola e nos conforta, quando colocada em prática, é um bálsamo para a nossa jornada terrestre, para as nossas dificuldades, para as nossas tristezas, para os perrengues do nosso dia a dia. Pai querido, Mestre Jesus, amigos de luz, que possamos ter uma tarde iluminada, que possamos ter uma tarde onde vamos agregar cada vez mais conhecimento e, com certeza, cada vez mais a prática. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bora lá, então vamos abrir a caixinha aqui. Já tinha destrancado. Vamos fazer sorteio, hein? Acho que ele tá ali em alta, tira da mesa. Ele pega bem. Bom, a primeira pergunta que nós temos aqui. Dá pra ver? Espíritos podem se vingar dos vivos? Forte, né? Mas já eu? Então tá bom. Mais do que imaginamos. Tá? Eles podem não só se vingar, eles podem nos prejudicar, eles podem atrapalhar, né? Porém, isso depende de como nós agimos. É que nem a gente fala. Se a nossa porta e a nossa janela de casa está fechada, se está tudo trancado, evita-se os assaltos. É a mesma coisa na nossa casa espiritual. Quando trancados, né, as aberturas, quando nós fechamos para essas energias negativas, né, quando nós conseguimos ter os pensamentos elevados. Gente, quando eu falo pensamentos elevados, não é que nós vamos ficar 24 horas por dia ali em oração, porque a gente não consegue. Mas, né, a gente dá uma vacilada assim de vez em quando. Nesse momento, esses amiguinhos mais desorientados, eles se aproximam. Porém, a gente já reclamou naquele momento, que não sei o quê, acabou, né? Vamos sacudir a poeira e voltar a ter aquela boa vibração, aquela afinidade com o plano espiritual, porque aí sim, esses irmãos irão se afastar e os nossos bons amigos voltarão a se aproximar, né? Mas os espíritos podem sim se vingar. Eles podem, né, conseguir o objetivo ou não.
então nós já temos o caminho para que eles não atinjam o objetivo que é a vingança. Mas como nem sempre a gente faz tudo isso que você disse, então é Exatamente. muito mais comum que eles consigam. Eles consigam. Mas aí, se a gente vingar. falar isso, vai todo mundo ficar desesperado. Então, nós vamos ensinar como as pessoas podem fazer para que isso não role, né? Exato. E para complementar, né, a resposta, na verdade, é sim e não. Só depende de nós. Exatamente. Depende de cada um de nós, né? Então, é isso. Depende de como eu me porto, de como eu ajo com relação ao próximo. Depende dos meus pensamentos, das minhas vibrações. Eu posso ou não ser atingido por alguma influência do mundo espiritual. Seja ela benéfica ou maléfica. Com uma intenção boa ou não boa, né? E isso vale para aqueles que estão encarnados também. Eu posso ser influenciado por encarnados ou não, só depende de mim. Então a culpa não é sempre do plano espiritual, a culpa é sempre minha. E ao contrário também, né? Ao contrário também. O encarnado pode ser muito influenciado também pelo encarnado. Exato. Depende da vibração de cada um, né? É aquela história da pessoa que desencarna e aquele ente querido fica lamentando essa perda, que não é uma perda, né? Fica lamentando essa partida, essa não presença física mais. Essa lamentação atinge, com essas vibrações, aquele ser que desencarnou, que está no plano espiritual, e ele pode ser prejudicado por essa vibração. Não é uma vingança, Não é mas, uma vingança, Mais uma mas influência. é uma interferência. é uma muito- interferência que não é uma- deixa ele revoluir no plano espiritual, Exatamente, né? Fica, porque o fulano, porque o fulano morreu, e agora, o que eu faço? Me dá uma mensagem. Cara, deixa a pessoa seguir, né? A gente vai ficar com aquilo dentro do coração, o amor, as saudades, os bons momentos, aquilo fica, mas vamos deixar que ele siga. Mas como? Vamos inverter. Já pensou se nós estivéssemos lá do outro lado e alguém aqui embaixo pedindo, pelo amor de Deus, a gente não pudesse? Verdade. Nós iríamos ficar desesperados. Então, não vamos interferir. Vamos amar. Amar é deixar livre, é deixar que aquilo siga. Deixar que a pessoa, siga pela eternidade. Porque o trabalho que nós temos aqui não acaba aqui, mas o de lá não acaba. Até porque essas influências, esses pensamentos, eles não têm limites, né? Então, às vezes um ente querido nosso desencarnado, ele ainda não está tão bem, né? Ele ainda está se recuperando desse período fora, que ele esteve aqui na Terra, e essas influências, esses pensamentos que a gente envia com tanta força, eles chegam com muita facilidade até ele, né? Por sintonia, né? Afinidade, ainda estão próximos, né? Ainda são ligados, né? E às vezes não dá tempo daquele espírito ele se blindar disso, né? O suficiente para que não atrapalhe a caminhada que ele está continuando, porque a vida continua. Nós não podemos esquecer que pensamento é emanação de energia. Então, nós pensamos, automaticamente nós estamos emanando energia. Então, todo tipo de energia chega até os desencarnados, como dos desencarnados chegam até nós. É uma troca. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos e como pensamos. Tá? E principalmente com o que sentimos, porque muitas vezes nós sentimos antes de pensar. Então, sentimentos e pensamentos estão muito ligados. Então, tenhamos muito cuidado para não nos prejudicarmos, mas também não prejudicarmos ao nosso próximo. Próxima pergunta ou alguém quer explorar mais sobre esse assunto? Tá bom. Vamos para a próxima, então. Deixa eu pegar uma aí, Cláudio. Bora lá. O que é intuição? Essa é boa, hein?
a intuição? Responder aí, Paulo? Posso falar um pouquinho. Um pouquinho do que eu pouco sei, do que eu acho. Intuição. Intuição na visão espírita é aquela comunicação que a gente tem com o plano espiritual, né? É aquela vozinha que a gente ouve de vez em quando, sem ser uma voz física, mas vem alguma coisa na nossa mente, né? Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, é um espírito que está tentando passar alguma mensagem para a gente, dizer alguma coisa para a gente. Pode ser aquele espírito que nós chamamos de anjo da guarda, que é aquele que nos acompanha, né? Que tem apreço por nós, que gosta da gente e quer nos ajudar. E que, eventualmente, ele sopra no nosso ouvido mental, algum conselho, alguma dica, alguma coisa, que é exatamente aquilo que a gente chama de intuição. Nossa, eu tive uma intuição, né? Ela pode vir da gente mesmo, mas também pode vir do plano espiritual. Uma coisa que, poxa, eu nunca pensei nisso, e agora me veio essa ideia, né? Eu estou andando aqui, de repente, falo, não vou por aqui, vou por lá. Eu mudo o caminho, que eu faço sempre, né? Então, isso são momentos que a gente não consegue, vamos dizer, explicar, mas que o Espiritismo nos explica dessa maneira, que como nós estamos conectados o tempo inteiro com os seres físicos encarnados à nossa volta nós estamos conectados também com os seres do plano espiritual, que deixaram de estar fisicamente aqui, mas que não deixaram de existir. Que nós somos, segundo o Espiritismo, seres imortais. A morte física não representa para o Espiritismo o fim de tudo. Existe uma continuidade e continuamos como seres espirituais. E assim nós interagimos com os seres materiais que ainda estão encarnados, né? O Espiritismo, eu gosto de dizer que o espírito sou eu amanhã, né? Sou eu amanhã. Então a gente tem essa conexão com o plano espiritual que nos traz essas dicas, esses conselhos que a gente chama de intuição. Intuição nada mais é do que mediunidade, né? Como o Paulo está falando. Tirou as palavras da minha boca, Bruno. É mediunidade, na verdade. Eu sou uma das pessoas que falam que não tem mediunidade, né? E porque eu não vejo, não vejo espíritos, não escuto, não psicografo, não faço psicofonia, né? Não dou passagem. Mas a intuição é uma coisa que eu acho que todo mundo tem, né? E algumas pessoas têm até uma sensibilidade maior para a intuição, né? E a gente percebe quando não é nosso, quando é diferente, né? Tem pessoas que acham que tudo é intuição, na verdade, né? Caiu uma folha, não, estão me avisando aqui que vai acontecer alguma coisa. Mas a intuição é diferente, é um pensamento que se você para um pouquinho e analisa e fala, não, isso não é meu, né? Não, tá tudo muito conectado aqui, é muito diferente do que eu estava pensando instantes antes, né? Então, como o Paulo disse aqui, nada mais é do que mediunidade, né? Então, e todos temos. E é algo que vem muito rápido, né? A intuição, ela é muito rápida. Não é algo que você fica ali... Às vezes você está ali dirigindo, fala... né? Sabe aquele caminho, daqui a pouco, do nada vira, muda o caminho, né? São os avisos. Intuições, nada mais, nada menos, são avisos que a espiritualidade nos dá. Tá? Nós podemos ter uma sensibilidade maior para poder sentirmos, né, absorvermos essas intuições ou as inspirações, né, mas são os avisos.
E se nós prestássemos atenção em todos os avisos que a espiritualidade nos dá, a gente não quebraria tanto a cara como a gente quebra. Porque eles estão sempre ali nos orientando, nos intuindo, e muitas vezes, né, como se fala, nós fazemos, eu para ditado sou péssima, é ouvido de quem? Mercador. Ouvido de mercador. Né? Ou senão a gente faz que nem aqueles macaquinhos, não quero ver, não quero ouvir, não quero falar, e as coisas acontecem, né? Por quê? Porque nós não prestamos atenção. Então, eu não tenho mediunidade. Todos somos médiuns, porque todos temos intuições. Tá? Mediunidade, ela pode ser bem leve ali, muito sutil, como ela pode ser mais aflorada. Tá? Mas a intuição é um tipo de mediunidade, sim. Fala alto, Caio, que senão não pega o... No microfone, Caio, por favor. Tanto é que você falou que a mediunidade, durante o sono, nós temos as intuições e as inspirações. Exatamente. Que vem através dos nossos amigos espirituais, né? Então, realmente é mediunidade, a intuição é mediunidade. Aí eu aproveito para fazer uma pergunta que não está no papel ali. O que é mediunidade? O que é mediunidade? A mediação do encarnado e do desencarnado. O microfone. Esquecido do microfone. Meus amores, quem está nos assistindo aqui, a gente se perde mesmo, esquece de passar o microfone, mas dá tudo bem, entendeu? O importante é o bate-papo. Que é a ligação do encarnado para o desencarnado. Quer dizer, quem está vivo é aquele que ele diz que está morto. É isso aí que é. Aqui a mediunidade é o intermédio daquilo. Eu ouvi, ou veio um pensamento, ou que não era meu, do desencarnado pro encarnado. Então, por isso chama médium, médium. Toda a humanidade, todo ser humano, o bípede, é médium. Nós nos comunicamos, porque quando nós fazemos as orações, nós nos comunicamos com quem? Com os espíritos, Nossa Senhora, ou São Tomé, qualquer um desses aí. É a ligação que nós fazemos com o mundo espiritual. Qualquer religião, todo mundo tem. Jesus Cristo também tinha. Ele, quando ele subia no monte, ele se ligava com quem? Com espíritos, para que viesse para ele uma ideia, o que ele tinha que fazer, como Moisés que escreveu, fez os 10 mandamentos. Todos eles se comunicaram com o plano espiritual, senão não existia. Somos intermediários. Desencarnada. É fora da carne. Encarnado, somos... Se a alma fica... Ela não fica... Ela solta. Quando a gente morre, vamos falar assim, tá? A pergunta, né, da dona Efigênia foi o seguinte, né? Quando a gente morre, nós somos o quê, né? Nós somos desencarnados. Sim, porque o nosso espírito vai se livrar, literalmente se livrar do corpo físico, porque para o espírito, isso aqui é como se fosse uma vestimenta, uma couraça, né? Algo muito pesado, porque o espírito, ele é muito, muito, muito leve. Né? Então, quando ele se liberta no desencarne, né, que ele fica livre, tá, do corpo, é uma maravilha. Por quê? Porque ele pode ir para todas as dimensões. Logicamente, eu estou generalizando. Existem casos e casos, né? Tá? Quando nós... Pode. O espírito é sempre o mesmo. O nosso espírito é único, é individual. Porém, quando nós retornamos à carne, a nossa vestimenta aqui na Terra é outra. Então, nós podemos, seu marido pode vir como uma mulher, ele pode vir, né, até no mesmo, pode acontecer, tá? Não é
não é uma regra dele vir no mesmo núcleo familiar, então ele pode vir, né, como se fosse o seu irmão, né, um tio, como um bisneto. Às vezes, depende, se houver oportunidade de um ente querido reencarnar enquanto ainda aqui estivermos, a gente pode, às vezes, perceber. Mas aí é outra coisa. Genética, aí, assim, ele tem... quanto tempo faz que seu marido desencarnou? E quantos anos tem seu filho? O neto, não o filho. É o neto ou filho que Neto. tem? Neto. Mas isso é a genética. Mas aí é genética, porque aí não teria como. A aparência física não... Não é aparência física. Não, né? Então, assim, né? Às vezes, né, nós parecemos com os nossos entes queridos fisicamente, nos gestos, no modo de ser, tudo, né? Mas a gente percebe, se o nosso... Eu nunca sonhei nem com ele, nem com meu pai, nem com minha mãe, e era pecado a eles. Isso é uma sonho também. Porque aqui já foi resolvido tudo que ela precisava. Às vezes, né, assim, como a Diva falou, tudo foi resolvido. Só que às vezes, dona Ifigênia, a pergunta assim, por que ela nunca sonhou nem com o marido, nem com o pai, nem com o avô, que ela tinha uma ligação muito forte, né? A mãe, né? Dona Ifigênia, às vezes, não é que a senhora não sonhou, a senhora não lembra do sonho, mas a senhora já pode ter encontrado com eles várias vezes, só que quando a senhora acorda, a senhora não lembra. Às vezes o cérebro não registra. E por que o cérebro não registra? Porque nem sempre há a permissão da espiritualidade para esse registro. Mas o sentimento do reencontro fica. Tem. Mas alguma coisa fica gravado, uma lembrança, quando a senhora acorda, alguma coisa vem. Tem mesmo. Por isso nós chamamos todos que estão nos assistindo a virem fazer o curso aqui no Kardec também, porque é muito bom. Bora aí. Porque é difícil mesmo. Muito, muito. Isso aí. Temos perguntas do pessoal de casa? Não. Pessoal em casa que quiser... Imagina. Aqui, pode perguntar. Pode perguntar mesmo. Pode perguntar quando a senhora quiser. Hoje é o pode perguntar, pergunte tudo. Inclusive, o pessoal que estiver em casa e quiser mandar perguntas, o Paulo está olhando aqui. E aí a gente tenta responder. Enquanto isso, vamos pegando mais perguntas. Lê essa aqui, agora apareceu uma aqui. Pode ler essa que apareceu uma aqui. Apareceu? Legal, né? Como os espíritas lidam com a dor e o luto? Acho que é um pouco do que a gente estava comentando. Né? No começo, na primeira, né? Esqueci, tá vendo? Não tem espírito, não tem coisa boa, não tem. Dona Ifigênia, nós estamos passando por uma transição planetária. Nós estamos tendo a limpeza do planeta, a separação do joio e do trigo. Então, tudo que está acontecendo tem a permissão do Pai, tem a permissão de Deus, tá? Nós somos ainda muito, primitivos, vamos por assim dizer, apesar de não estarmos mais na Idade Média. Muito tá? crianças. Mas aí nós somos infantis ainda, tá? Nós estamos começando a caminhar. Mas tudo isso que acontece é para o nosso crescimento, para o nosso progresso e para a nossa evolução, tá? E nada disso é por acaso, tá? E aonde nós nascemos, aqui no nosso amado país, nós somos abençoados por Deus. Nós estamos no Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. E é neste país
é neste local que nós vamos acolher tantos e tantos encarnados e desencarnados dessa transição planetária. Tá? E quando nós falamos que nós somos o celeiro do mundo, não é só no tocante à alimentação física. É aqui que nós vamos alimentar espiritualmente a tantos e tantos que aqui chegarem. Tá? Mas tudo isso nós poderíamos mudar a programação? Poderíamos, mas temos que passar por isso, para aprendermos. Tá? A dona Efigênia, ela estava perguntando aqui sobre as guerras, né? Que a Cláudia estava comentando. E assim, os espíritos superiores, eles sabem o que vão acontecer, mas eles sabem o que vão acontecer? Mais alto. Ela não Fala mais ouve. alto que ela não ouve. Assim, os espíritos, eles sabem o que vão acontecer, mas não é porque está determinado que nós temos que ter uma guerra. Mas eles sabem que vai acontecer porque eles estão vendo o caminho que a gente está trilhando. Eles estão de cima olhando e vendo que o nosso trem está indo rumo ao precipício. Então eles sabem que a gente vai cair no precipício, porque o nosso caminho, a nossa direção é para lá. Mas nós temos outras escolhas que nós podemos fazer. Então nós podemos escolher. Exato, nós podemos fazer escolhas diferentes do que os conflitos. Mas o caminho que nós estamos seguindo é para conflitos. Então eles sabem que muito provavelmente nós vamos tropeçar, porque estamos caminhando em direção à pedra. Né? Mas podemos fazer escolhas diferentes. E como não fizemos essas escolhas diferentes, né? Mas se o plano espiritual sabe, se Deus sabe, ele respeita o que nós chamamos de livre-arbítrio. Ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Ele simplesmente, o Pai continua nos observando, nos olhando e nos amando incondicionalmente. Porque ele sabe que uma hora todos nós vamos encontrar o caminho certo, vamos fazer as escolhas corretas. Tá? Então, quando eu falo a permissão de Deus, é em respeito ao livre-arbítrio nosso. Nós escolhemos, nós passamos. Mas todos, independente, todos nós, todos os espíritos criados pelo Pai, chegarão um dia, né, no topo, que é a dos espíritos felizes. Tá? Quando? Cada um no seu tempo. Vamos nos modificando aos poucos no nosso dia a dia, que já estamos, né, fazendo uma boa coisa. Fazendo as escolhas certas, o caminho certo ou errado, nós iremos evoluir. Com mais dor ou com menos dor. Com menos tempo ou com mais tempo. Exatamente. Agora sobre a pergunta aqui que a gente leu, como os espíritas lidam com a dor e o luto? Vocês querem responder? Alguém quer responder? Mas ainda não, Deus responda. A gente sabe lidar com a dor e o luto, ou deveria, pelo menos? Paulo. O Espiritismo nos dá a receita do bolo, mas a gente precisa fazer o bolo muitas vezes para fazer direitinho, não é assim? A gente não acerta a receita na primeira mão. Né? Então... a responsabilidade é maior, né? Conforme você vai estudando... Então, como que o espírita, em tese, deveria agir com relação a dor e o luto? A dor e o luto, né? O luto advém do desencarne de alguém, da morte de alguém, né? O luto provém disso. Então, quando alguém querido deixa de existir fisicamente, deixa de existir no nosso convívio diário, porque morreu, né? Aí nós entramos em luto, porque tínhamos apreço, tínhamos o contato diário, tínhamos o afeto, a preocupação com aquela pessoa, que agora eu não vejo mais. De um momento para o outro, mesmo tendo uma doença, eu tendo tido o tempo de me preparar para esse distanciamento,
né? Mesmo assim, a gente sofre com isso, né? A gente ninguém fica feliz com a morte do outro. Então, nesse momento de luto, em tese, o Espiritismo nos explica. Quem deixou de existir fisicamente continua existindo espiritualmente, né? Só que está noutra dimensão agora. Só mudou de dimensão. Continua vivo, mas em outra dimensão, né? E aí, o que o Espiritismo nos diz? Como lidar com isso? Não com lamúria, com lamentação, com revolta, né? Dizer que eu não vivo sem ele, né? Não é a melhor forma, porque se ele continua vivo no outro plano e recebe as minhas vibrações, se as minhas vibrações são vibrações negativas, é possível que esse ser que não está mais aqui, mas consiga receber minhas vibrações, esteja feliz no plano espiritual? Difícil, né? Agora, se as nossas lembranças com relação a essa pessoa que não está mais conosco fisicamente forem as lembranças boas dos momentos de carinho, do bate-papo, do passeio, do afeto, do abraço, dos momentos felizes que tivemos com ela, essas vibrações vão chegar como vibrações leves que vão ajudar esse ser que acabou de mudar de plano, que pode nem ter entendido ainda que não existe mais fisicamente, né? Mas que as vibrações leves, positivas, de saudade saudável, chegam a ele de forma a ajudá-lo nessa transição do ser que possuía matéria e que agora não possui mais, né? Então o Espiritismo nos ensina que é relativamente simples. Não é fácil, porque o fato de vivermos muitos anos, temos essa ligação física e sempre espiritual com as pessoas, né, que a gente ama, o fato desse vínculo físico ser rompido de um momento para o outro não é fácil para a gente entender. Mas o Espiritismo nos diz que isso não é o fim, né? Então, apesar de sermos espíritas, eu sou espírita, eu não vou dizer para vocês que eu ainda tenho toda essa leveza de ação, de pensamento, quando o desencarne de um ente querido acontece, né? Mas o amor é libertação, mas nós ainda não estamos preparados. A gente não está totalmente, mas ao estudar e a cada vez me aprofundar nos estudos aí relativos à doutrina, eu passo a entender melhor e estar mais preparado espero estar mais preparado nos próximos. Você entender, lógico, você vai sentir a dor, você carne, você vai sentir. Sim. Mas acho que depois, com o passar dos dias, você consegue amenizar. Exatamente. Esse que é o ponto. Como a gente fala, né? As pessoas ficam muito concentradas. Exatamente. E a gente consegue já sorrir, lembrar dos momentos bons, você vai se desprendendo, você vai se libertando. Exatamente. Ela ajuda. Acho que ela é constante. Sim. É mais amenizada, acho que ela não é um pouco da doutrina, mas também tem. Sim. O que a gente está comentando aqui conosco é isso, né? Que ao entender o que a doutrina nos explica, né? Nos ensina, e claro, acreditar, né? Precisamos acreditar, entender e acreditar. Nós, como espíritas, nós podemos sentir no primeiro momento, ficarmos realmente chateados, mas nós mais rapidamente deixaremos o choro lamurioso de lado, a revolta, né, de lado, e mais rapidamente conseguimos sorrir, lembrar da pessoa com carinho, com afeto dos bons momentos, né? E com isso sentirmos
mais leves e seguirmos a nossa jornada. E permitirmos que esse ente que mudou de plano siga a sua jornada de forma leve, sem receber vibrações não boas da nossa parte, né? Então, é basicamente isso. Entendo que é possível para quem acredita na doutrina espírita entender melhor essa situação, né? E ao entender que é natural, né? Assim como é natural morrer, viver, nascer, viver, amar, é natural morrer, né? Faz parte do nosso processo evolutivo, encarnar, desencarnar, vir novamente, seguir novamente, e assim... E você entendendo isso, porque quando aconteceu comigo, eu fiquei realmente revoltado, porque eu não tinha entendimento ainda do Espiritismo. À medida que você começa a entender, a estudar o Espiritismo, você tem um entendimento, o esclarecimento, é uma compensação, né? E a dor é a mesma coisa. Sim. Aquela dor de revolta, de coisa, fala, poxa, mas por que comigo? Por que acontece isso comigo? Aí você vai passando a acreditar e pensar em outra maneira. Por que não comigo? Por que não comigo? Isso acontece com todo mundo, com todos. E essa dor, essa revolta, isso daí vai amenizando a cada dia que você vai tendo esse entendimento. Então, eu acho que o Espiritismo, ele serve para a gente entender, né? Tanto a morte como qualquer tipo de dor que você passa nessa terra, né? Eu acho que, mesmo porque a gente está falando agora, porque nós estamos agora, nesse momento aqui. Eu estou vivendo com minha filha, com meu neto, com meu marido, com minha irmã, mas isso não quer dizer que na outra encarnação eu vou estar junto com todas essas mesmas pessoas. Então, a gente tem que aprender e entender que nós somos espíritos individuais, que a gente não vive grudado um no outro, que nós vamos ter várias encarnações, como nós já tivemos várias encarnações. Então, o luto é só um acontecimento deste momento, porque numa outra época vai ser outro tipo de sofrimento, vamos dizer assim. Por isso que o Espiritismo é muito bom, porque ele nos dá essa consciência que nós somos individuais e que nós temos que aprender a conviver com todos, porque amanhã nós não vamos viver com as mesmas pessoas. Exatamente. Exato. Acho que essa ficou bem completinha, né? Fala, dona Ifigênia, a senhora havia perguntado... Olha, a dona Ifigênia perguntou se as almas também vão para o purgatório. Nós aqui, nós que estudamos a doutrina espírita, tá? Para nós não existe o purgatório, tá? Nós até falamos, o céu, né, tudo, para poder ter uma referência, tá? Mas, assim, para nós não existe essa divisão de céu, purgatório e inferno. Tá? O que nós temos é o plano espiritual, que nós chamamos, que é o nosso verdadeiro lar, né? Porque aqui nós estamos de passagem. Tá? Como nós somos eternos, então aqui a gente passa uma temporada. Ela pode ser uma temporada curtinha, uma temporada curta, uma temporada média, longa, muito longa, tá? Mas nós passamos uma temporada aqui. Mas aí nós temos a eternidade, nós somos eternos. Então, o que acontece? Os espíritos, né? Como é que nós fazemos, entre aspas, essa divisão? Tá? Vamos explicar mais ou menos assim. Né? Nós temos a parte, seria a espiritualidade boa, entre aspas, tá? E a espiritualidade não boa, vamos por assim dizer,
tá? Nós chamamos aqui, não existe o nosso, tá? Pelo menos eu não sei que, para nós, eu nunca vi falar em purgatório, tá? Na doutrina espírita. Umbral. Então, nós temos o umbral, isso sim, tá? Então, o que seria umbral? Esses espíritos mais desorientados, perturbados, desprovidos de amor, tá? Quando eles desencarnam, eles vão para aquilo que nós chamamos de umbral. E esse umbral, tá? Ele tem como se fosse, vamos falar de vários degraus, tá? Então, nós vamos imaginar um prédio, tá? Um prédio, ele tem o quê? Quando nós entramos, é o térreo, tá? Então, quando nós vamos, primeiro andar, segundo andar, e isso seria a evolução do espírito, tá? Mas nós também, né? Depois do térreo, nós temos o quê? Primeiro subsolo, segundo subsolo, terceiro subsolo. Então, seriam mais ou menos, tá? Explicando rudemente, seriam os andares, tá? Do umbral. Tá? Então, esses espíritos, que ficariam no catolicismo, no purgatório, eles estão aonde? Eles estão, não, numa camada mais superficial, seria no primeiro subsolo do umbral, mais ou menos assim, tá? No máximo vai no segundo. Os espíritos mais perdidos ainda, eles estão em subsolos diferentes, tá? E conforme eles vão, porque eles também irão progredir, muitos já progrediram, tá? E vão subindo. Então, eles vão alcançando os prontos-socorros espirituais, tal que nós temos, né? E eles são encaminhados para as colônias. E nós temos várias colônias. Algumas são de nosso conhecimento, porque a espiritualidade assim já permitiu, mas existem colônias que nós não fazemos nem ideia que elas existem, tá? Tanto que na Bíblia está, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, nós não temos noção da quantidade de locais, tá, que nós temos no universo. Tá? Mas aqui nós não temos essa divisão assim. Então, seria o purgatório, seria o primeiro, o segundo subsolo. Deu para entender um pouquinho? Então, tá bom. Eu chorava muito. Levaram. Não, você quer uma coisa. Naquele tempo que faz, né? Muito bonita. Uma tragédia. Bonita, sabe? A pessoa ser pegada de mim, a senhora, na minha cara, na congelada, ela falou assim, ela perdeu o esposo há pouco tempo. Ela falou para mim, eu estou notando ele do seu lado, pedindo a senhora não chorar mais, e está molhando os pés dele, acomodando. Não chore mais, deixe ele em paz. Eu falo dele até hoje, comento com os filhos, mas chorar, rezo por ele, não chorei. Tá certo que ela me falou? Perfeito. E sabe por quê? Porque, assim, muitas vezes... eu esqueço. Desculpa, gente, eu esqueço que vocês não... Não, é que... A senhora está aqui para perguntar. A senhora está aqui para perguntar. A dona Ifigênia falou que quando o marido dela faleceu, desencarnou, ela chorava muito, 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 muito. E um dia ela foi convidada a ir a um centro, né? E ali sentada, né? Logicamente, né, o rosto, os olhos vermelhos, tudo, uma senhora sentou ao lado dela e falou, né, a senhora perdeu seu marido faz pouco tempo,
E ela falou sim, ela falou, então, ele está aqui do seu lado, e ele está pedindo para que a senhora pare de chorar, porque as suas lágrimas estão molhando os pés dele, e ele não quer mais isso. E a dona Efigênia ficou impressionada, então falou que dali por diante ela nunca mais chorou. Ela sempre faz as orações por ele até hoje, tudo, né, comenta dele, muitas saudades, mas ela nunca mais chorou. E ela perguntou se isso é válido, né? E é válido sim, porque assim, dona Efigênia, quando nós... Gente, posso falar ou vocês estão? Né? É que eu embalo aqui, vocês me... Tá, vocês me dão um break aí. Né? Se eu não me parar, eu vou embora. Né? Muitas vezes, quando a gente desencarna, tá? Nem sempre nós vamos, né, nós já conseguimos sermos ajudados para irmos a um pronto-socorro, né, para sermos acolhidos. Muitas vezes, tá, nós ficamos tão desnorteados. Primeiro, nós estamos mudando de plano, então a gente fica perdido mesmo. Tá? Não sabe o que está acontecendo, não sabe aonde está, e quando a gente não sabe onde está, qual é a primeira coisa que vem à nossa cabeça? A nossa casa, a nossa família, o nosso lar, os nossos entes queridos. Então, automaticamente, a nossa mente, o nosso pensamento faz com que a gente retorne. Tá? E isso, né, e quanto mais a gente fica, né, desesperado, mais esse ente querido que agora está em espírito fica desesperado, porque além de ele não poder nos ajudar, ele não consegue receber ajuda. Então foi muito providencial o que essa senhora falou, tá? Para que a senhora não mais chorasse, né? Para que a senhora não mais chorasse, né? Assim, orasse, porque a oração é um bálsamo. Se é um bálsamo para nós, para eles, então, aquilo é espetacular, porque quando nós fazemos as nossas orações para um ente querido, né, que foi pro, né, que retornou ao nosso verdadeiro lar, nós fazemos o quê, né? Saudades, amor, bons momentos, desejo que ele fique bem. Gente, existe coisa melhor do que isso para alguém que está necessitado? Exatamente, então isso é muito importante. Eu já falei, né? Espero que a minha mãe dure mais 200 anos, né? Mas quando ela for, a primeira coisa que eu vou fazer é plasmar um celular, porque eu vou ter que conversar com ela, né? Porque a gente conversa 24 horas por dia praticamente, então eu vou plasmar um celular e ela vai ter que me aguentar. Ela falou, minha filha, mas você não vai me dar tempo? Eu não vou dar tempo de nada, porque eu vou ter que conversar com ela. Não, uma semana é muita coisa, né? Uns 3 dias já tá... Até lá vai ter a transcomunicação instrumental. Exatamente. Nossa, se tiver, né, a transcomunicação instrumental, coitadinha, né? Mas então, o que acontece, dona Efigênia? Eles se aproximam mesmo, né? E muitas vezes, eles nos veem tão desnorteados que eles tentam nos ajudar, mas eles não conseguem, porque eles precisam de ajuda. Mais do que, né, às vezes, né... Nós precisamos de ajuda, às vezes, mais do que eles não conseguem nos ajudar nesse momento. Então, lógico que nós vamos chorar, a gente não pode falar, né? Eu não vou chorar. Nós ainda não estamos evoluídos a esse ponto, deduzo eu. Tá? Nós vamos chorar sim, vai ser uma dor muito grande, aquele aperto aqui dentro, aquelas saudades, né? Mas a saudade que você sabe que vai matar. Que vai, que nós vamos dar uns 2, 3 dias, né? Só, e depois nós já vamos bater papo de novo e vamos, né? Vamos conversar ali. Tá? Deu para entender, dona Efigênia? Então foi muito bom. Ela foi muito legal, essa senhora. Então, muito bom, muito bom. É isso aí. Então agora vamos pegar uma pergunta aqui do pessoal de casa para responder. Isso, nós temos uma pergunta aqui da Sandra. A pergunta é a seguinte: o espírito, quando desencarna, recém-nascido, é acolhido como bebê ou já como um espírito milenar? A dona Diva respondeu aqui pro bem do espírito como um bebê, né? A gente aqui nos trabalhos da segunda parte, sobre bebês não, né? Mas a gente
os médios que têm vidência, eles conseguem ver os trabalhos que têm crianças, né? E as crianças são espíritos milenares, mas que após aquele desencarne como criança, eles permanecem como criança. Porque imagina o choque, né, de você desencarnar a criança e o entendimento, né, leva tempo, né? Então, acredito que no princípio, pelo menos no princípio, eles se veem e são tratados como crianças, né? Eles devem se sentir como E crianças, se sentem né? como Que crianças. nem uma criança aqui mesmo. Então, vem desde quando ele nasce. Então, por que nós não temos aqui os bebês? Porque um bebezinho não tem condições ainda, né? Nós podemos até vê-los, mas a comunicação acho que já fica um pouco mais difícil. Mas crianças, vem muita criança aqui, né? Muita criança mesmo, e nós temos, né, quem tem vidência, tá, nós temos um grupo enorme, tá, de crianças que acolhem outras crianças. Então, nós as vemos, né, brincando de pega-pega, né, brincando de pular corda, brincando, tá, de esconde-esconde, né, mas, ao mesmo tempo, né, quando eles são acolhidos, porque eles também sentem falta das mães, eles sentem falta, tá, dos pais, porque também há uma separação. Então, os espíritos que acolhem esses bebês, né, eles ficam no lugar, como se fosse no lugar das mães. Até que aquele espírito, né, na modulação, tá, de uma criança ainda, tenha condições de entender o que aconteceu. E o tempo para eles é ilimitado também. Ele pode ter um entendimento mais rápido, como pode ter um entendimento que vai demorar muito. Tá? Eu posso... A gente falou um pouquinho, vocês falaram um pouquinho sobre criança, né? Mas a pergunta da Sandra é bem específica. Ela fala de recém-nascido. Né? Então, o espírito que então, quando ele desencarna como recém-nascido, é acolhido no plano espiritual como bebê, né? Ou seja, como recém-nascido. Ok. Tá. Então, eu tenho uma experiência própria, né? Que a minha filha, numa das mensagens que ela manda para a gente, que nós recebemos no Centro Espírita Perseverança, ela manda o seguinte, que ela cuida de criança no plano espiritual. É uma espécie de um educandário, né? Então, por aí você já nota que o espírito, mesmo bebê, ele do outro lado continua sendo bebê. E a partir daí ele vai crescendo de pouco em pouco, de acordo com o entendimento do espírito. Ok. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isso? Ok, né? Temos outra. Mais dúvidas, então, a respeito do Sandra, se você tiver você achou que ficou alguma coisa, alguma lacuna aí nas nossas respostas aqui, por favor, fique à vontade para escrever, que nós retornamos ao assunto, tá? E ela fez outra pergunta. Então vamos para a próxima. Vamos para a próxima da Sandra. E se ela quiser acrescentar. Então, a Sandra pergunta assim: como o espírita lida com os ciúmes que sente em relação ao outro, ou que o outro sente em relação a ele? Falando que a gente vai apresentar. O ciúme, na verdade, ele só revela um amor ainda imperfeito que a gente sente, né? Porque isso realmente não é amor, né? Não é amor de fato. O amor, na verdade, que a gente tenta aprender, e que é o nosso objetivo de aprender, é um amor fraternal por todos, como irmãos, né? Na verdade, nós não devemos ter por ninguém um sentimento de posse, né? E ninguém deve ter sentimento de posse por nós, né? Então, os ciúmes não revela algo muito bom, né? E pode acabar gerando no desencarne situações difíceis de obsessão também, né?
Não só no desencarne, como aqui, né? Muitas vezes esses espíritos esses encarnados muito ciumentos são espíritos que já vêm de outras vidas com essa, né, achando que ele tenha o domínio sobre aquela pessoa, que ele tenha a posse, que ele é o dono daquela pessoa. E não é assim, né? E aí o que acaba acontecendo aqui, né? Muitas vezes isso vai desencadear o quê? Né? Esses feminicídios, né? Então, falo a todas, não às mulheres só, mas também aos homens, né? O amor é liberdade. Quando nós amamos, nós deixamos livre, tá? Quando começa muita posse, muito domínio, olha, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça aquilo, não quero que você use isso. Queridos, isso não é amor. Isso não é amor. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, o amor liberta, o amor não prende. Né? E eu não falo só o amor entre casais, tá? O que eu falo também é né? São as mães que querem dominar os filhos, que nenhuma esposa serve para eles, né? Ou as meninas, né? Que nenhum marido serve para elas. Gente, os pais tiveram as escolhas, então deixem que os filhos também tenham. Mas quando isso acontece dentro do seio familiar, nós temos que tomar muito cuidado, porque ali existe um desequilíbrio. Tá? E esse desequilíbrio deve ser tratado. Muitas vezes, não só dentro de uma casa espírita, mas também um tratamento psicológico, terapia, porque isso é algo muito sério. Tá? Amor não é posse, amor não é domínio. Amor, quando a gente ama, mesmo que aquela pessoa não esteja junto de nós, mas ela está feliz, nós também vamos estar felizes. Tá? Então, o ciúme como que fala, Bruna? É um sentimento, uma fraqueza. Tá? Ainda é uma fraqueza. Temos mais perguntas do pessoal de casa? Não. É sobre os filmes que eu queria só falar alguma coisinha. Eu faço uma correlação dos ciúmes como um sentimento de posse, como a Cláudia acabou de comentar, né? E esse sentimento de posse, ele serve para qualquer coisa. Eu tenho o ciúme do meu livro. Ele é meu e ninguém pode pegar, né? E a gente extrapola isso até o sentimento de posse com relação ao semelhante. Isso aí resvala no egoísmo, né? Então, e aí, quando eu tenho esse sentimento de posse com relação a um objeto ou um outro ser, né, eu tenho a expectativa, principalmente com relação ao outro ser, eu tenho expectativas com relação àquele ser, e quando elas não correspondem às minhas, quando as ações daquele ser não correspondem às minhas expectativas com relação a ele, eu me sinto enciumado, né? Então eu fico enciumado se a minha esposa, se a minha namorada deu atenção a um outro homem, foi sorridente com ele, foi atenciosa, foi educada. E eu estou extrapolando isso, porque como eu tenho um sentimento de posse com relação a ela, eu entendo que a minha expectativa com relação à ação dela é outra, né? E aí eu me torno uma pessoa desagradável, né, para dizer o mínimo. Orgulho e egoísmo, né? Exatamente. Então, assim, exatamente. Então, é isso, né? Acho que o que acho que a Cláudia também comentou, né? A Dona Diva comentou ali. Amar é libertar, não é possuir, não é trazer para si, né? Então, esse sentimento, ele não... Ele é ruim, ele é maléfico, tanto para quem eu tenho ciúmes dele, como para mim, se eu tiver, né? Ele primeiramente atinge a mim, porque eu fico infeliz, né? Eu me sinto infeliz porque eu tenho ciúme de você.
porque você olhou para lá e não era para olhar. Então, eu estou machucando a mim primeiro, e depois eu parto para a vingança, que é, se eu estou machucado, eu tenho que machucar. Né? Então, os ciúmes passa pela falta de amor próprio, porque a gente acaba machucando a si primeiro, e aí se sente na obrigação, com a sensação de devolver esse sentimento, esse sofrimento. O outro tem que sofrer também porque eu estou sofrendo. Né? Isso não é justiça. E completando, né? Isso, Paulo, você falou, é isso mesmo. Porque quando a gente se sente assim, como o Paulo falou, né, nós queremos depositar, né, nós queremos receber do outro algo que aquilo nós não temos. Quando você exige muito amor do outro, é porque você não tem amor próprio. Então, quando você tem esses ciúmes doentio, é porque você tem um vazio tão grande lá dentro, né? Você nunca prestou atenção em você mesmo. Então, você quer que o outro te preencha. Só que o outro não pode preencher algo que você está sentindo. Aquela história de sempre, né? Você imputa a responsabilidade do outro preencher, do outro fazer aquilo que você não consegue. E se ele não fizer, a culpa está nele. A culpa não é tua, a culpa é do outro, né? É uma das maiores fraquezas que a gente tem, é o ciúme. Porque aí parte de você ter o ciúme, parte prejudica a pessoa que está do lado, como o Paulo falou, e muito mais a si própria. Por aí você vê quantos feminicídios que a gente está vendo. Mas aí parte do ciúme. Só que essas pessoas que... Se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Se for meu, não vai ser de mais ninguém. Só que se no fundo você parar e pensar, né? Ver assim, mas você realmente ama essa pessoa? Ou eles falam assim, eu amo. Como se aquilo fosse, nossa, bonita essa parede cinza. Né? No casamento, o padre lá na hora de Espera aí. Mas o padre fala, repete aí. Eu vos declaro marido e mulher. Aí nós saímos da igreja falando, meu marido, minha mulher, meu filho, minha filha. É o meu, posse. Tudo meu, minha. É a posse que a gente tá dentro da gente, isso aí. Aí né, mas agora eu me perdi o que eu estava falando. Não. Eu prestei atenção, né? Perdi o fio da meada. Do amor, né? Aí você fala, mas aí quando o tempo passa, tudo fala, mas eu nem gostava tanto assim dela mesmo. Então, gente... É verdade, eu ia até, desculpa te interromper, eu ia até comentar que isso se estende ao plano espiritual, né? Que a gente já viu casos na segunda parte. Exatamente. De espíritos que chegam... Nós somos sempre bem bolados hoje. Chegam falando que a pessoa não vai ser de ninguém, porque ela pertencia a ele na vida anterior. E a pessoa já reencarnou, já está tentando seguir adiante. E ele continua lá. E ele está parado no passado, tentando atrapalhar, perseguindo. Muitos e muitos séculos. Às vezes ficam séculos mesmo. Aí quando eles são orientados, o que eles falam, Bruno? Eu nem gostava tanto dela assim mesmo. Gente, eu vou falar, cara, então por que ficou nisso daí tanto tempo? Né? Mas é aquilo, é aquele desejo, né? Eu vejo tudo isso, né? É uma fraqueza, né? Que nem a mamãe falou. Eu entendo que é uma fraqueza, sim, né? Mas né? Desce. É um orgulho de você não se amar, não se respeitar, né? Exigir ser feliz, mas tudo isso tem que vir do próximo, não tem que vir de você. Depende do próximo, né? Tudo você eu quero ser feliz, mas ele vai ter que me fazer feliz. Pô, se o coitado não consegue, ou se ele fez o máximo para, né, ali, a culpa é dele. Ou ele também está com os mesmos sentimentos teus. Exatamente. Então, sabe, isso né? A gente precisa parar e pensar que, né, nós temos que nos amarmos. Primeiro, além de tudo, acima de tudo. Se nós não nos amarmos, ninguém vai nos amar. Simples assim que acontece. Bora lá? Tem mais aí, Bruno? Vou fazer mais uma? Aqui da nossa caixinha. Eu acho que já tem relação, hein? Já dei uma bisbilhotada aí. Espíritos podem se apaixonar por pessoas encarnadas?
Acho que aqui a pessoa quer dizer assim, o espírito que não está encarnado, certo? Porque todos somos espíritos. Né? Então, quando nos apaixonamos, porque todos, contextualizando, todos somos espíritos, aqui todos encarnados, né? Eu apaixonado pela minha esposa, ela apaixonada por mim, isso é uma grande verdade. Somos, de qualquer forma, espíritos apaixonados, né? Agora, aqui eu entendo que a pergunta seja, aquele espírito que já não está mais encarnado, que está no plano espiritual, ele pode se apaixonar por alguém, né? Por pessoas encarnadas? Eu acho que isso já vem de outras vidas. Eu não, né? Eu não acho que aqui, eu não acho que um espírito está aqui, um desencarnado, esteja dando uma passeadinha aqui na Terra. Ai, vou na casa. Vai na balada. Vou na balada. Aí, nossa, que bonitinha, eu vou me apaixonar por ela. Gente, não acredito que seja assim que role, não. Tá? São paixões antigas. São paixões antigas, isso sim, mas não, né? Do mesmo jeito que que na Lúcia falou, o mortinho não pode se apaixonar pelo vivinho, mas também o vivinho não pode se apaixonar pelo mortinho. Isso é uma coisa que já rolava anteriormente, né, gente? O que você está querendo dizer aí, então, é o seguinte, o espírito, ele já estava apaixonado. Já estava apaixonado, exatamente. Já estava apaixonado. Então ele só mudou de plano e continua apaixonado. Não que ele vá para o plano espiritual porque desencarnou e aí tá um dia passando por aí, olha o bonitão aqui e fala, me apaixonei por esse cara. Né? Mas tá certo que é muito fácil se apaixonar por mim, mas não é o caso. Eu acho que é melhor terminar, então. Acho que já encerramos por hoje, né? Tem mais aí, Paulo? Não. Mas não temos mais perguntas? Não. Alguém aqui gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ginda, Ana Terezinha, aproveitem, pode perguntar. Tic-tac. Celim, quer perguntar alguma coisa? Acabou de chegar? Muito obrigada. Agradecemos todos. Então, acho que foi... Nós também, Ana Terezinha. Então, foi muito bom. Então, acho que foi um programa bem legal. Eu acho que foi bem proveitoso aqui. Tivemos umas perguntas bem interessantes. Eu acho que o bate-papo foi bem legal. Deu para agregar bastante coisa, tirar as dúvidas. E que venham os próximos e que vocês possam trazer muitas perguntas para a gente ter bate-papos tão legais ou mais do que nós tivemos hoje aqui. E apareçam, venham presencialmente, porque aí a gente por favor, pode, né? Porque... né, trocar boas energias, que isso é muito bom também. E a gente faz mais cachorro-quente da próxima vez. Exatamente. Ou podemos mudar o cardápio, gente. Fiquem tranquilos. É isso aí. Aceitamos sugestões. Aceitamos sugestões, como disse Celine. Então vamos encerrando, pessoal? Vamos nos concentrando. Agradecidos pelo dia de hoje, por esse trabalho, esse programa, ou como quisermos chamar, esse bate-papo. Tivemos a oportunidade, com o auxílio do plano espiritual, de aprender um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre a vida, sobre quem somos e o que devemos nos tornar. E agradecidos, elevemos todos o pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, e citemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Beijos a todos, e até o excelente próximo. final de semana, até o próximo. Tchau, tchau.